Oi, gente. Hoje nós recebemos aqui no Maringá Post Paulo Rogério do Carmo, ele que é advogado, foi vereador em Maringá, também deputado estadual, e nos dá a honra de bater um papo com a gente aqui no Maringá Post, falar um pouquinho sobre a vida pública e sobre os desafios, inclusive, da pré-campanha nesse ano de 2022. Do Carmo, seja bem-vindo, tudo bem? Ô, Ronaldo, eu quero saudar todas as pessoas que nos ouvem, que nos vê, né, teoricamente pelo Maringá Post, cumprimentar você. Você foi, salvo engano, você foi uma das primeiras pessoas que me entrevistou quando eu fui eleito vereador em 2016. Então, para mim, é sempre uma satisfação. A forma também que você faz jornalismo, ele é uma forma, como diz aí no post do Maringá Post, né? Independente e sempre e dando sempre espaço para a gente se pronunciar e colocar os pontos de divergência que a gente tem que apontar ao nosso público aí. Do Carmo, você foi eleito em 2020, né? Ou melhor, em 2018, para a Assembleia Legislativa do Paraná. É, eu recordo, inclusive, que uma das suas primeiras ações foi procurar conhecer o Paraná todo, né? E eu tive a oportunidade de falar um pouquinho contigo sobre essa sua missão aí no Paraná, de conhecer a realidade do Paraná. E durante quase 3 anos você ocupou essa cadeira de deputado, vinha fazendo esse trabalho de conhecer todo o estado, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre sua ação na Assembleia Legislativa, mas aí o seu trabalho foi interrompido, inclusive, de uma maneira assim, um pouco surpreendente, porque nada teve a ver com você, nada teve a ver com a sua conduta como político, como representante dos maringaenses e também de todos que votaram em você na região, e aí acabou tendo seu mandato interrompido. Como foi receber, na época, essa notícia, ter agora a possibilidade do retorno e, de novo, não deu certo? Como que está tudo isso para você? Ronaldo, primeiro nós tivemos uma carreira política meteórica, se você analisar. Você sabe o contexto, você acompanha aqui a parte política da cidade de Maringá, é tão difícil ser vereador, nós tivemos uma votação expressiva. Estrategicamente, quando eu fui convidado pelo deputado Francischini, que naquele momento ele estava como presidente do PSL, trazendo o Bolsonaro ao Paraná, então nós vimos que seria uma campanha ideológica, uma campanha diferente. Eu acabei indo analisar os números de Maringá, né, pessoas aqui como Serafina Carreira, o próprio Dr. Batista, o Bravin, a gente via que eles exerceram um mandato inteiro de vereador e no segundo mandato disputava estadual e fazia sempre 10 mil votos, 12 mil votos da cidade. Eu arrisquei, sendo 1 ano e meio vereador, essa estratégia. Eu acho que a cidade ela acabou me retribuindo, sim. Eu tive praticamente 9.800 votos aqui na cidade, dentro de Maringá. E nós sabíamos o nosso tamanho eleitoral, o aspecto financeiro que nós tínhamos para aplicar numa campanha, porque quando você está novo ou disputar pela primeira vez, os partidos dificilmente colocam fundo partidário em você, ou apostam alguma coisa, ou qualquer outra pessoa, para fazer ela acreditar num projeto, a deputada estadual, tendo 1 ano e meio de vereador, não é tão fácil. Mas recebi o convite do Francischini, assumi o PSL em Maringá, e a estratégia deu certo daquele ponto. Utilizamos a forma que a legislação eleitoral nos permite. Por quê? Ele, teoricamente, pelo sistema proporcional, você acaba se utilizando dos votos da pessoa que já está na Assembleia, que já está no meio político e é conhecida. Isso é uma forma da justiça eleitoral equiparar forças e tentar buscar as renovações, tanto de ideia, do aspecto social, de pessoas diferentes no parlamento. Por quê? Se fossem os mais votados, Ronaldo, e hoje para mim seria muito coerente ou seria tranquilamente para falar assim, não, eu queria o mais votado, porque eu já tenho um trabalho posto. Mas não é justo. Não é justo essa renovação que a gente trabalha 24 horas política quando você está exercendo o mandato. Então, a renovação não vai ser 10%, é muito difícil ter esse aspecto de renovação. Vai ser renovação assim, vai mudar de pai para filho ou vice-versa, porque as pessoas que não estão no meio político para buscar as cadeiras no parlamento municipal e estadual, fica muito difícil se não for no sistema proporcional. O que aconteceu conosco? O Francischini, acho que o Paraná, o Brasil, pela forma da repercussão, deve saber que foi caçado por ter falado mal das urnas faltando 20 minutos. É discutível a
a sua pena, uma pena muito pesada por aquilo que se apresenta, de tantas coisas erradas que nós acompanhamos no Brasil, e por ter uma série de discussões da área do aspecto constitucional, de imunidade parlamentar, ela foi toda assim sacramentada e jogada, desculpa a expressão, jogada no lixo, teoricamente, por uma questão muito forte entre o presidente da República e o STF, 3, 4 ministros que ali estão. Nós ficamos 9 meses tentando retomar, utilizando o que a justiça nos permitia, tinha que gravar, publicar acórdão, o nosso recurso ordinário não foi no TCE acolhido, tivemos que agravar, chegou no STF, teve até problema de questão técnica, nós ficamos uma semana brigando com o STF, uma questão técnica que só apareceu para nós. Nós não conseguimos subir tecnicamente o nosso arquivo. Enfim, foi um sacrifício tremendo. Conseguimos chegar no ministro, no Cássio Nunes, conseguimos uma liminar, surpreendentemente, porque a justiça ela não é tão rápida e tão assim, ter essa eficácia. As partes que estavam saindo entrou com um mandado de segurança, acho que é sabido de todos, e eles conseguiram com 24 horas que esse mandado de segurança fosse colocado em mesa e ser julgado. O ministro Cássio Nunes, para não sair, na minha concepção jurídica, para não sair desmoralizado, ele coloca o nosso recurso que demoraria muito mais tempo pós-eleição para ser julgado, porque tem uma ordem. Sim. Tem uma ordem de chegada, eu não posso pular ninguém, tem coisa para ser julgada. Mas, para ele não sair tão desmoralizado, ele colocou na turma, onde nós temos 2 votos, tivemos 2 votos, o dele e do Mendonça, e o resto aí o pessoal já sabe que nós perdemos um 3-2, teoricamente, assim, com 2, 3 dias de mandato, de retomada do mandato. E você, inclusive, teve uma conduta bastante prudente quando saiu a primeira decisão do ministro Cássio, não retomar imediatamente seu mandato, né? A Assembleia Legislativa te comunicou que você poderia voltar a Curitiba, mas você optou pelo julgamento na segunda turma, né? Eu fui convocado pela Assembleia para retomar, eu teria 30 dias, inclusive, para tomar a posse. Quando eu estava até... Festejamos muito essa vitória da liminar, mas quando eu recebo a notícia, no sábado à tarde, que a ministra acolhe o mandado de segurança, que, na verdade, deveria ser indeferido, porque a Corte não pode, em decisão monocrática, julgar uma própria decisão do próximo ministro, jurisprudência firmada. Mas as coisas mudam, como vem acontecendo. A justiça, assim, elas atropelam algumas coisas da lei, e as coisas mudam conforme o andamento processual ali. Quando eu vejo que ela marcou, eu falei, eu vou aguardar, preferi, porque tanto a parte sentimental como estrutural do Estado, a minha parte sentimental de lá assumir, para ficar 3 dias, e a parte estrutural daquelas pessoas que estavam saindo ou voltando, porque, olha, você veja bem, os servidores desse pessoal foram todos onerados por 2, 3 dias. Aí vai para a retomada, isso para a Assembleia fica na dúvida danada, tem a questão das votações, validade ou não de votação. Então, para que eu não tivesse esse abalo tanto sentimental e também não atrapalhasse o andamento do Estado do Paraná e a Assembleia Legislativa, eu preferi, já que estava marcado o posto, aí também o Cássio logo já marcou o julgamento também, antecipando o que seria, ele acabaria da Carmen Lúcia, que era por votação virtual, ela acabaria quase na quarta-feira, né? E o do Cássio marcou durante a terça de dia. Então, eu falei, eu vou aguardar, continuar o trabalho aqui por Maringá, aguardamos, a decisão foi concretizada, porque todos, eu acho que não tinha uma pessoa nesse país que, claro, a gente acaba acreditando ali principalmente na nossa parte, que era que falava da retotalização dos votos, foi uma matéria que não foi enfrentada, então a gente entendia assim, de repente eles vão caçar o Francisquini, mas vão manter os votos. Então, poderia ser uma possibilidade, né? Claro que nós queríamos que todos nós tivéssemos a vitória. Mas daí concretizou aquilo que todo o Brasil esperava, que, como disse, é uma briga maior que nós todos aqui. E aí nós continuamos aqui por Maringá o nosso trabalho em região, entregando os recursos que já foram postos, o trabalho político sem estar efetivamente exercendo o mandato. Esse é um ponto bastante interessante, né? Você acabou perdendo o mandato, como a gente disse, que não tem nada, absolutamente nada a ver diretamente contigo, né? Mas você continuou mobilizado, agindo como político e como parlamentar, né? Ou seja, você continua tendo aí um contato com toda a região, com as pessoas com as quais você já tinha um compromisso político. Como você se organizou nesse sentido para que isso pudesse acontecer? Olha, Ronaldo, como você falou logo no início, a gente entrou como sendo uma desconfiança
Porque as pessoas falam assim, do Carmo teve 18 mil votos. Se eles soubessem o peso de um voto e o peso, quando você coloca 250 pessoas no lugar, você vê o que representa 18 mil pessoas. Então, as pessoas que não disputam nada, às vezes, ou não têm não tem a noção do que é disputar um voto e receber esse voto, eles querem, principalmente no parlamento, quando você chega e não é de família tradicional, eles querem diminuir as 18 mil pessoas que votaram em você. Eu nunca deixei isso acontecer. Entrei com a postura muito firme, chegamos na Assembleia, disputei uma liderança com 9 deputados, eu era um dos menos votados, e o PSL, naquela época, com o presidente assumindo, era a maior bancada. Eu sabia que ia participar das decisões, porque estava chegando tanto o governador no seu primeiro mandato e a Assembleia com aquela cara de renovação, 15, acho que 18 deputados novos. Eu sabia que os partidos iriam ter uma participação tremenda nas decisões iniciais do Estado, e a Assembleia, diferente das câmaras municipais, que os líderes vão para a reunião com o presidente, reunião com o governador, e participam antes até das votações para tomar o zoom certo, não ficar tanta divergência no plenário, sabe? E isso, quando eu consigo adquirir esse posto de líder do partido, eu consigo me aproximar muito do governador, me aproximar muito do presidente, e consigo ter uma articulação tremenda dentro da Casa Legislativa. Fui para o Paraná, percorri os 399 municípios, sabíamos que não tinha perna eleitoral para manter uma base desse tamanho, mas eu tinha que me tornar conhecido, as pessoas tinham que entender por que o do Carmo estava, como o do Carmo chegou e para que e qual a predisposição do Carmo. E eu acho que eu consegui passar esse recado, um recado de lealdade, simplicidade, humildade, mas com um trabalho efetivo pleno. Eu acredito, aqui eu não posso me isentar de dizer, eu trabalhei muito sim na base do governo, claro, tendo divergências, porque a divergência faz parte, eu mostrava a minha divergência sempre, mas o governador, por eu ter esse trabalho de lealdade, mostrando, não fazendo aquele joguete político, aquele político de discurso, para fazer política em cima das costas de outras pessoas, né, ou de outros políticos. A gente conseguiu sustentar agora, quando eu estava fora, praticamente vai fazer um ano em outubro, eu saí dia 3 efetivamente dia 3 de novembro. Nós conseguimos porque todos os compromissos que eu fiz com 180 municípios que eu tenho base eleitoral, seja vereador, seja o prefeito, ou seja alguma liderança, nós, graças a Deus, cumprimos todos. Ninguém pode dizer que o Paulo Rogério do Carmo assumiu um compromisso e não cumpriu. Nesse um ano que eu estou fora, para mim deslocar o município, para mim fazer a minha situação eleitoral, para mim manter minha base política em Maringá, hoje eu arco com todo esse valor, porque nós não temos mais o aspecto financeiro da Assembleia e não temos estrutura. As pessoas que me auxiliam aqui hoje nesse aspecto político hoje, então, assim, claro que se torna um pouco mais difícil, mas nós estamos muito crentes pelo que nós plantamos e pela forma que nós conduzimos essa parte política. Olha para você ver, a Assembleia, depois de 30 anos, praticamente 29 anos, nós conseguimos retomar a questão da raça negra na Assembleia, que eu representava também, apesar que eu não utilizo dessa plataforma como uma plataforma política, eu não gosto, eu acho que todos nós somos iguais, independente da cor, mas consegui um feito enorme também de ser o segundo vice-presidente, sendo o primeiro negro da história, um dos primeiros de Maringá e da nossa região, e um dos primeiros deputados a ser da mesa legislativa num primeiro mandato com 18 mil votos, com uma votação teoricamente humilde, né? Então, a gente conseguiu essa articulação. E é uma articulação difícil porque essa segunda vice-presidência, ela amplia o seu trabalho na Assembleia, te dá outra sustentação de gabinete, de estrutura. Então, ela é muito cobiçada pelos parlamentares e ela te aproxima dos secretários. É uma visibilidade. Então, foi muito difícil, mas a gente conseguiu convencer os nossos amigos, nossos deputados que entenderam, e nós conseguimos ter o respeito, sim, da classe política, e hoje, acredito com aquela dúvida que se gerou no dia 28 de outubro, será que o do Carmo continua, será que vai? Não é fácil você manter os prefeitos, o cara não tem uma referência para em Curitiba, acabou o gabinete do Carmo em Curitiba, ele vai para Curitiba, ele consegue ter uma declaração que ele compareceu ao gabinete, né? E o partido PSL tem uma estrutura em Curitiba, usamos salas lá para fazer várias reuniões, mas não é efetivamente está na Assembleia, e agora, graças a Deus, eu sinto que, mesmo com essa dificuldade, além das pessoas estarem comovidas da forma que a gente conseguiu manter o trabalho, pela forma que aconteceu o fato, eu acho que nós temos condição, sim, de igualdade, o que nós não tínhamos em 18, para a gente atingir uma votação e tentar retomar uma cadeira para Maringá e nossa região na Assembleia Legislativa do Paraná. A principal luta nesse momento é justamente essa, né? Obter novamente um mandato pelas urnas em outubro. Olha, eu digo que eu nunca fui obcecado, ao contrário, eu era meio apartado da política, desde a primeira vez.
É claro que quando eu vou para alguma luta na minha vida, eu me dedico ao extremo, como estou me dedicando agora. Nesses 4 meses, agora você até falou no início aqui, antes a gente estava fora do ar sobre o escritório de advocacia, eu sou advogado de profissão, nós temos escolas aqui em Maringá, trabalhamos no setor de transporte. Hoje tem pessoas que auxiliam a minha esposa, que ela que está à frente de tudo desse mundo empresarial. Eu estou bem focado para terminar, tanto que semana passada eu estava em Curitiba, cobrando alguns recursos que ainda estavam em aberto aos municípios, para entregar aquilo que eu me comprometi com as pessoas e de cada município. E estamos focados para o dia 2 e acredito, assim, pelo que nós tínhamos, Ronaldo, em 18 e pelo que nós temos agora, são outra situação. Maringá, inclusive Maringá, por ser uma trajetória muito rápida, várias pessoas, tem pessoas, até eu cheguei esses dias num prédio, o porteiro me cumprimentou, ô vereador, eu falei, olha, você não votou em mim para deputado, mas olha que agora em 22 eu conto com você. Brincando que as pessoas ainda acham que eu sou vereador, às vezes, na cidade. Como eu disse, como a gente não tem tradição, não é de família, é tradicional política, as pessoas ainda, nem todas as pessoas conheciam quem que era Paulo Rogério do Carmo. Esse sentimento, essa injustiça e a forma que nós somos retirados, e por representar uma classe mais simples, eu acho sim que a gente vai utilizar para mostrar que houve injustiça, mas nós queremos se mostrar e queremos retomar pelo trabalho que nós prestamos. Esse é um ponto crucial. E hoje o PSL faz parte de um outro, uma outra sigla, né? É outra. É outra sigla. O PSL se fundiu com o DEM, né? Se tornou o maior partido do Brasil, até que chegue às eleições, é o maior partido do Brasil, porque eles avaliam pelos deputados federais que tinham eleito naquela época, né? Perdemos muitos deputados, que é natural, as pessoas buscar uma legenda que se acomoda à sua realidade, mas eu acredito que nós vamos ficar entre o terceiro ou quarto partido, porque os partidos diminuíram muito, alguns fizeram me fugiu agora a palavra, alguns se uniram mas não é a fusão, eles fizeram me fugiu, desculpa. Alguns fizeram porque os partidos menores vão ficar com dificuldade pela forma que se apresentam. E no segundo momento, Ronaldo, que eu vou até adiantar, essa briga que eu tenho no judiciário sobre a retotalização dos votos, ela não é uma briga só do Carmo, eu vou brigar até o fim, nem que se passe o período eleitoral, nem que eu seja eleito ou não, por quê? Nós estamos numa insegurança jurídica tremenda, como eu disse para você. A forma de equalizar um pouquinho o sistema, que as pessoas que trabalham 24 horas sendo político e pela visibilidade que tem, é o sistema proporcional daquela pessoa que quer disputar, quer tentar representar a sua cidade. Então, com essa nova legislação, que inclusive foi contra a resolução do próprio TSE, contra a Constituição Federal, contra as várias coisas, contra o Código Eleitoral, acho que é o artigo 175, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o sistema proporcional, quando o candidato é eleito e eles vão lá diploma. Se tem uma investigação criminal, investigação do questão de como ele conseguiu aqueles votos, e a Justiça Eleitoral não julgou até o dia de diplomação, ela diplomou o candidato, os votos são do partido e são válidos. Por quê? Porque se fizerem, então, fazendo conosco, retotalizar os votos, vão mexer todos os dias nas 5.500 câmaras que tem pelo país e as assembleias dos 27 estados. Porque eu não sei o que o outro candidato está fazendo agora na pré-candidatura ou que seja na candidatura dele. Eu não tenho condições de cuidar dos candidatos. São mais de 50, municipal são mais de 400. A gente não pode assumir a responsabilidade do outro candidato. Ou, se não, muda a legislação eleitoral e coloca, vai ser os mais votados. Por quê? Porque se realmente for os mais votados e eu perder, eu não prejudico ninguém. Só que a renovação, o princípio de proporcionalidade e igualdade, vocês esqueçam. Vai eleger 95% das pessoas que já estão e não vai renovar nada, não vai alterar nada, não vai trazer coisas novas para as câmaras e para a Assembleia. Então, nós continuamos na briga, existe uma DPF 761, nós estamos brigando para que seja julgada. Eu vou fazer embargos de declaração no nosso julgamento, por quê? Porque existiam dois temas, a questão do fake news, do Francisquini, e a questão da retotalização dos votos. Eles não enfrentaram. Eles disseram no julgamento, foi muito esperto, dizendo, vamos brigar, vamos falar sobre isso na 761, mas eles deveriam ter enfrentado a matéria naquele momento, porque é uma coisa que estava discutindo, uma discussão ali também. Então, a gente embarga esse último julgamento. Acredito com um pouco sucesso para o fim que eles querem fazer, porque o negócio deles é o fake news, o negócio deles é o presidente da República, o negócio deles é o Francisquini, mas na DPF 761, que não tem presidente da República, não tem Francisquini, e pelos julgados anteriores, o próprio Gilmar favorável, o próprio Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes disseram no TSE, que é um julgamento anterior ao nosso, olha, mudar a jurisprudência, mudar a lei de retaliação do voto é perigoso. Então, os ministros da corte, eles foram votos vencidos no TSE. E ali eles vão fazer a interpretação da Constituição. Como não tem Bolsonaro, não tem, teoricamente, uma pauta maior, e sim uma questão eleitoral, que deve ter brevidade, porque nós estamos já no processo eleitoral,
eu acredito num sucesso aí da questão da retotalização dos votos, se isso acontecer antes das eleições se acontecer antes de outubro, na verdade, antes de janeiro, porque o mandato meu até janeiro, independente das eleições. A gente acredita que retoma a cadeira, e se não retomar, trazer a segurança para o sistema eleitoral, para aquelas pessoas que buscam pela primeira vez a sua cadeira, porque daqui a pouco ela está lá, mas ela não sabe se ela termina o mandato. E a pessoa faz um planejamento de vida em cima dos 4 anos, como eu fiz, e no terceiro ano você perde toda uma estrutura. Se você não tiver força psicológica, força das pessoas te empurrando, força moral, você acaba se perdendo tudo, e para você retomar a sua vida, vai um certo tempo que você fez um planejamento de 4 anos. Para a gente concluir, a gente está falando aqui sobre essa luta justamente para retomar a vaga. Você vai, então, pelo União Brasil. E como que está organizada? Já está organizada essa chapa? Os pré-candidatos já estão definidos? Evidentemente, você já entra nessa disputa como um dos nomes que aparecem com possibilidade de reeleição, mas tem outros puxadores de voto. Como que está isso? O nosso sistema eleitoral é muito complicado. Olha, veja bem, nós precisamos passar por uma convenção para definir quem é candidato, mas ele te permite ser pré-candidato. Olha para você ver. Então, nós estamos hoje como pré-candidato. O partido está bem, nós não temos o grande puxador de voto, que é o delegado Francisquini. Acreditamos que a sua esposa, por tudo que aconteceu, as pessoas sensibilizadas, as pessoas hoje desaprovam muito, a gente fez uma pesquisa de satisfação, desaprova a conduta do STF, então a gente está apostando que a Flávia seja a nossa puxadora de voto, pelo Francisquini vai pegar ela e vai, teoricamente, vota em mim, porque é minha esposa, né? Então, então a gente acredita nisso. Só que nós trouxemos também 6 deputados, do mesmo tamanho eleitoral que nós, mais ou menos assim, deputados de 35, 40 mil votos, para ficar um jogo mais justo. Temos vários candidatos que foram vice-prefeitos de cidades. A nossa chapa de estadual e federal está montada. Eu sou vice-presidente estadual do partido, nós organizamos, o partido deve fazer de 3 a 4 deputados federais, e acreditamos de fazer de 8 a 10 deputados estaduais, se tornando a segunda maior bancada, que eu acredito que o PSD, pelo que se formou lá, eles têm acho que 18 deputados eleitos já, então eles vão ser uma das maiores bancadas da Assembleia, que está tentando buscar a segunda colocação. Então está bem assim, postado o partido. Teve um fato novo na semana passada do partido, nós não sabemos como é que vai desenrolar, que é a vinda do Moro para o Paraná. O Moro é União Brasil hoje. E ele iria sair senador por São Paulo. Infelizmente, a justiça, mais uma arbitrariedade, porque para o Moro não pôde, para o Tarcísio pôde, enfim. São situações, eu acho que a justiça está muito politizada, ela define da forma política que melhor lhe convém. O Moro vem para o Paraná e nós temos uma determinação do presidente nacional, que é o Bivar, que o Moro decide o que ele quer ser candidato. Se ele quiser ser candidato a governador, será governador. Se ele quiser ser candidato a senador, vai ser senador. Se ele quiser ser candidato ao deputado federal, vai ser deputado federal. Ele vai decidir o que, teoricamente, ele vai ser. Amanhã, se eu não me engano, tem uma entrevista coletiva, apesar que não me confirmaram, porque ele confirmar para a gente ir a Curitiba, mas acho que parece estar marcado para o Moro ter uma entrevista coletiva. O partido está fazendo uma pesquisa em torno do nome do Moro para os mais diversos cargos no Paraná, para ver como é que reagiria, o público reage dele como governador, como senador e como deputado federal. Deputado federal seria, para a minha concepção, mais conveniente, porque nós faríamos a maior bancada, porque ele seria um grande puxador de voto. Mas ele tem um compromisso com o Deltan, que está no Podemos, uma questão moral deles lá. Senador, eu não sei como é que fica a posição do Moro, que ele tinha uma proximidade com o Álvaro Dias, que vem se divergindo aí com os dias, ele por situações dessa própria, que ele saiu do Podemos, enfim. Então, assim, existe uma possibilidade grande, mas o presidente, o Felipe Francisquini, e eu como vice-presidente, eu particularmente, por ter sido muito acolhido pelo governo do Ratinho, defendo a postura que ele venha ao Senado, ou seja, deputado federal, e nós vamos brigar aí também para o partido, se for nesse sentido, ter a vice aí do governo do Estado do Paraná. Tudo bem. Ducarmo, eu quero agradecer a sua disposição de falar com a gente, um prazer falar contigo sempre, e a gente está sempre de portas abertas. Eu que agradeço, parabéns aí por esse novo posto. A gente fala posto no Maringá Post, né? Acredito que você é um dos melhores jornalistas de Maringá, de uma forma tranquila, coerente, e é sempre um prazer falar com você. E se Deus permitir, eu vou lhe dar entrevista depois de outubro, sendo um dos primeiros a estar reeleito por nosso Maringá aqui, Paraná. Obrigado. Sucesso para você, um grande abraço. Um abraço, tchau.